Seja muito bem-vindo para mais uma edição do nosso queridíssimo Plantão JN, o lugar onde você consegue consumir todas as principais notícias da última semana com muita confiabilidade e um toque de humor. Então, fica aí pra vinheta! Bom, hoje é a 10ª semana aí que a gente tá fazendo esse plantão, então se você tem se sentido ajudado e acha que você quer continuar acompanhando também as próximas edições, deixa o like aí, porque isso ajuda a gente a ver que a gente realmente está fazendo algum impacto, que as pessoas realmente estão se sentindo engrandecidas em acompanhar essas notícias, então ajuda a gente a continuar te ajudando, beleza? Só deixar o like aí. Bom, beleza, a gente viu aí que o Reino Unido aprovou as vacinas da BioNTech e da Pfizer, e as autoridades britânicas estão dizendo que as doses da vacina já podem começar a ser aplicadas na próxima semana. Isso faz do Reino Unido o primeiro país no mundo a autorizar o uso emergencial da vacina. E aí no Oriente, a China e a Rússia vieram logo depois, também anunciando o início da vacinação em suas populações. Inclusive, na última quarta-feira, no dia 2, a Rússia já anunciou que vai ter produzido mais de 2 milhões de doses da sua vacina, a Sputnik V, até também a próxima semana, e semana que vem. E aí, Vladimir Putin deu uma ordem às autoridades russas, as ordenando a seguirem com uma operação em massa de vacinação voluntária. Lembrando que a Rússia é o quarto país com o maior número de casos de pessoas infectadas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, em primeiro lugar, da Índia e do Brasil. E por falar em Covid no Brasil, a gente claramente aí tá começando a viver os indícios de uma segunda onda, seguindo aí os mesmos padrões dos países europeus. E infelizmente essa onda parece que tá vindo ainda mais forte que a primeira. Bom, se você não tá vivendo debaixo de uma pedra, você vê que já a maior parte dos estados brasileiros já veio com medidas para impedir a proliferação do vírus, como toque de recolher, mais lockdown, regressão das fases que muitos países estão fazendo, como bandeira vermelha, amarela, verde, o que está diretamente relacionado a quais atividades a gente pode fazer na nossa sociedade ou não. Agora, só para dividir um pensamento com vocês e talvez levantar uma polêmica. Você lembra quando estourou a pandemia lá na Europa? Faz tempo. Era carnaval aqui no Brasil. E para brasileiros, pra gente o coronavírus era meio que uma piada. Mas no dia 26 de fevereiro desse ano, quando o carnaval chegou ao fim, chegou também o primeiro caso de Covid-19 registrado oficialmente aqui no Brasil. E aí, meu amigo, depois de muitos circuit breakers, a gente encontrou o que foi claramente a maior crise brasileira desde a década de 80. Ou seja, a mentalidade do brasileiro, e não por culpa nossa, mas justamente por falta de conhecimento sobre, fez com que a gente meio que acabasse relevando o que estava acontecendo nos outros países. E aí, bom, a gente claramente estava errado. Depois de viver um ano inteiro sob os efeitos da pandemia, a gente não evoluiu tanto em medidas preventivas. Na verdade, muito pelo contrário. O que aconteceu é que a gente percebe muito mais uma retomada natural das atividades, meio que já pela população ter se acostumado a conviver com a doença. Então, o que acontece, né? Ao invés de a gente já se tornar experts em se prevenir contra o coronavírus, como o que todas as autoridades, induziram a gente a fazer, a gente, na verdade, tá, cara, vivendo as nossas vidas normalmente e fazendo com que o número de casos aumente. E aí, as ações tomadas são com base no aumento desse número de casos, não para prevenir, mas para remediar. Então, a gente vê aí, de novo, hospitais com leitos saturados, UTIs sem mais espaço para pessoas que têm outras doenças conseguirem ser atendidos. Então, a conclusão que a gente tira a culpa disso é, cara, tudo bem, a gente pode falar o que quiser aqui, lavem as mãos, façam distanciamento social, toda aquela coisa que a gente passou o ano inteiro ouvindo, mas, porra, não faz diferença. O que acontece? Vamos esperar a vacina, porra. Você entendeu, velho? E com isso, boa notícia, no mesmo dia que a Rússia e o Reino Unido divulgaram que vão começar o início do uso emergencial da vacina, a Anvisa divulgou requisitos para que nós possamos também ter o uso emergencial da vacina. Vale dizer que uso emergencial é diferente de aprovação completa para o uso da vacina. É por isso que é emergencial. E por que isso aconteceu? Porque frente a uma nova onda e frente a diversas instâncias entrando com novas medidas como lockdown e toque de recolher, o nosso governo simplesmente não pode se dar ao luxo de achar que ele vai conseguir se sustentar com novas medidas assistencialistas enquanto a população está sem ganhar dinheiro. A gente viu no último plantão JN agora que só para o primeiro semestre de 2021 vão vencer 600 bilhões de reais em títulos públicos. E aqui no Brasil a gente tem 4 dessas vacinas já potenciais para serem as que vão ser utilizadas no uso emergencial. Aquela AstraZeneca, com uma parceria da Universidade de Oxford, que tem uma taxa de eficácia que varia de
62% a 90%, dependendo da dose aplicada. Tem a Coronavac, que pelo visto ainda está sem taxa de eficácia divulgada. Tem a Pfizer e a BioNTech, que pelo visto são as mais promissoras, com 95% de eficácia e mais de 94%, especialmente em idosos acima de 65 anos. E tem uma outra chamada Janssen, que também não teve taxa de eficácia divulgada. Então, bom, são basicamente essas aí que estão no guarda-chuva de vacinas que a gente pode começar a ver no nosso dia a dia através do uso emergencial. E aí, mesmo sem o registro de fato da vacinação da população, o Ministério da Saúde já chegou a divulgar um plano de imunização da sociedade, né, que são 4 fases principais. A primeira são para trabalhadores da área de saúde e para idosos acima de 75 anos de idade, que basicamente aí engloba as pessoas que estão bem no grupo de risco, e também inclui pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos e outros tipos de instituição psiquiátrica. Aí a segunda fase, a priorização da vacinação da população vai para pessoas entre 60 a 74 anos no geral. A terceira fase, que são pessoas que já têm enfermidades que podem vir a, quando serem contaminadas com o Covid, se agravar e com isso levar a elas a um estado de preocupação, como por exemplo pacientes com doenças renais crônicas e cardiovasculares. E a quarta fase, professores, força de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, né? Os detentos. É isso mesmo, irmão. E aí o nosso queridíssimo ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, disse que logo no inicinho já de 2021 devem chegar aí 15 milhões de vacinas da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e até o final do primeiro semestre já foi assinado o contrato de 1,9 bilhão de reais para a entrega de 100 milhões de doses. E aí já no segundo semestre, com a normalização da tecnologia e a gente andando em velocidade cruzeiro nessa produção, a gente vê uma produção de 160 milhões de doses, totalizando 260 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus em 2021. Só lembrando que 260 milhões de doses não significa 260 milhões de pessoas vacinadas, até porque não tem nem tanta gente assim no Brasil. É que uma dose para ser vacinado contra o coronavírus não é suficiente. A expectativa do Ministério da Saúde com essas vacinas é imunizar 109,5 milhões de pessoas até o final de 2021. Minuto do Merchan, porque como jornais na televisão têm anúncios ininterruptos, aqui também nós temos. E o vídeo de hoje é patrocinado pela minha marca, na Vila Mônaco, como essa camisa aqui que você está assistindo, The More You Earn, The More You Learn. A gente tem várias camisetas bacanas de personagens de sucesso, como essas que estão aparecendo aí na tela. Eu tô deixando o link para Vila Mônaco aqui na descrição, então definitivamente vai dar uma olhada, porque eu vejo a Mônaco como a marca do empreendedor. E colocar essas estampas num primeiro momento é simplesmente uma forma de gerar atração para que você tenha alguma coisa que você se identifique e por isso queira externalizar esse ponto da sua personalidade, esse gosto por essas pessoas, utilizando a roupa. E aí a gente vai conseguindo tração para de fato se posicionar como uma marca de roupas que tem coleções e que é a marca percebida pelo empreendedor. Então vai lá, pega uma camiseta da Mônaco aí, a gente entrega para todo o Brasil, se você quiser apoiar o projeto também, beleza? Mudando de assunto agora, vamos falar de privatizações. O Ministério da Economia apresentou o cronograma da privatização de 9 empresas estatais. Um pouquinho depois daqueles 90 dias que o Paulo Guedes tinha falado, bom, mas tá aí. Estão aí os nomes dessas grandes empresas. Correios, Eletrobras, Engea, Cesa Minas, ABGF, CBTU, Nuclep e Transurb e Codesa. Bom, logicamente, né, o que a gente mais vê de atenção aqui são os Correios, que a gente já falou em outros plantões da TN, e a Eletrobras. E aí você me pergunta, Brenão, Mas de novo essa parada de privatizar. Por que o governo quer privatizar a estatal? sabe por quê, cara? Vamos lá. Ao vender uma estatal, o governo consegue dinheiro. Ah, mas aí ele ganha dinheiro no curto prazo e no longo prazo ele deixa de ter rentabilidade daquelas estatais. Cara, estatais não têm boa gestão. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com elas, o governo vai lá e injeta capital para elas se salvarem. Muitas delas, inclusive, dão prejuízo. Ou seja, não é que o governo deixa de ganhar dinheiro. É simplesmente que ele deixa de gastar mantendo a estrutura dessas estatais. Porque numa privatização, você tem um gestor, uma pessoa que foca em lucro. O que é focar em lucro? É você demitir pessoas ociosas e improdutivas e também mandar embora cabides de empregos, ou seja, são pessoas que não deveriam estar lá, mas na verdade elas recebem simplesmente porque políticos e governantes as colocaram lá através de troca de favores, e contrata pessoas que são realmente qualificadas para tocar o negócio. Ah, Breno, mas muita gente vai perder emprego. Sim, cara, gente que não é produtiva dentro do negócio. E aí, a empresa passa a dar lucro e começa a ter dinheiro para poder reinvestir no próprio negócio e crescer mais. Sabe o que a empresa faz quando ela tem mais dinheiro para investir no próprio negócio? Ela aumenta a sua estrutura, investe em mais operação e com isso ela precisa contratar mais pessoas. Então, a gente tem que ver aqui o saldo para o longo prazo. Se uma empresa que só dá prejuízo tem uma má gestão e tem um monte de cabides de emprego, ela vai ser vendida? Então, beleza. Ela vai ser vendida para gestores que têm o foco no lucro e para isso eles têm que obrigatoriamente
obrigatoriamente no longo prazo aumentar a estrutura e com isso eles precisam obrigatoriamente contratar mais pessoas. Cara, então o foco dessa empresa passa a ser de eficiência. E depois, mais uma do JP Morgan, o banco mais crente de que o Brasil é o país do futuro, cara. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Um estrategista de ações chamado M. Chayo disse que o Brasil é o principal candidato para ir melhor em 2021 dentre os países da América Latina. E com isso, o JP Morgan projetou para o final de 2021 que o nosso índice Bovespa chegue a 134 mil pontos, quase 20% acima do nível que ele está hoje. Porra! E essa notícia naturalmente não passou despercebida. A gente viu o dólar agora caindo, chegando a R$5,2, o que claramente demonstra um fluxo de capital estrangeiro entrando no Brasil, o que também reflete o aumento de confiança de investidores estrangeiros na nossa nação. Uhul! E por falar em Ibovespa, pior que nem parece que é viagem, cara, essa parada do JP Morgan. Sério, essa semana o Ibovespa bateu 112 mil pontos, puxado principalmente pelo aumento das ações da Petrobras frente às expectativas de um acordo com a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E vamos falar de economia brasileira e PIB agora. Na última quinta-feira, o IBGE divulgou os dados do crescimento do PIB no terceiro trimestre desse ano. E ele mostrou que a economia brasileira registrou alta de 7,7% em relação ao segundo trimestre. Mas apesar dessa alta que parece algo exorbitante, a economia brasileira ainda não voltou nos níveis pré-crise, ou seja, o nosso PIB ainda está no negativo se a gente pegar ano contra ano. A gente está com PIB 4,1 abaixo do último trimestre de 2019. Breno, mas como é que cresceu 7,7%? Então, o crescimento foi registrado com a base do que antes era no segundo trimestre de 2019. Então, o comparativo é o segundo trimestre aqui, onde estava capengando ainda, muito diferente da realidade do último trimestre de 2019, onde estava todo mundo feliz, sorrindo e sem imaginar que haveria uma pandemia no próximo ano. Para você ter uma ideia, segundo o IBGE, a economia brasileira voltou aos patamares do início de 2017, quando o Brasil tinha acabado de sair da recessão do governo Dilma ali, que tomou as rédeas de 2014 a 2016. Bom, naturalmente o PIB engloba a média de todos os setores da economia brasileira, ele não dita o que aconteceu com todos os setores. Já tem setores, como que a gente viu nos outros plantões, como o da indústria, que já chegou no patamar pré-crise. E ainda até o setor de agropecuária, ele está crescendo se comparado de 2020 para 2019, mas também é o único setor que está no positivo. E principalmente aí puxado pela soja, o que leva a gente à próxima notícia, que dita que talvez esse cenário aí de alta do agropecuário não deva permanecer por muito tempo, porque Macron, o presidente da França, ele quer acabar com a dependência francesa da soja brasileira. Deixa eu te contextualizar aqui pra você entender essa parada. Não é novidade pra ninguém, o desmatamento da Amazônia tem dado muito o que falar aqui no Brasil e no mundo afora. Inclusive, como a gente falou diversas vezes aqui nos Estados Unidos, isso foi inclusive tema do debate presidencial do Joe Biden contra o Donald Trump. E foi agora a vez do presidente francês, o Macron, se manifestar sobre o assunto. O Macron anunciou o plano para acabar com a dependência da importação de produtos agrícolas não sustentáveis. Isso até 2030. E como é que isso tem a ver com desmatamento? Cara, tem a ver com desmatamento, porque se a França está numa política pró-sustentabilidade, então eles creem que se eles acabarem comprando muita soja, isso vai aumentar o desmatamento, porque vai incentivar o aumento de uma área cultivável para soja. E aí, como assim? Eles vão ficar sem soja? Não, eles vão fazer interno. O governo e o setor agrícola francês se comprometeram em aumentar em 40% as áreas destinadas ao cultivo de plantas ricas em proteínas, em até 3 anos. E o governo, inclusive, introduziu um incentivo de 100 milhões de euros durante 2 anos aos produtores, que assinaram uma carta de compromisso prometendo respeitar a meta. Então, a gente vê aí claramente uma empreitada garantindo a soberania francesa sobre a produção de tudo que é cultivado em agricultura e também o desligamento da influência francesa sobre o desmatamento no mundo. Isso faz com que, além de a França deixar de ser um consumidor relevante brasileiro, acabe sendo agora um concorrente, porque ela vai começar a produzir. Ih, rapaz. E vamos fazer um negócio aqui, porque eu quero saber quem foi que chegou até o final desse vídeo consumindo todas as notícias para ficar inteirado sobre o que rolou na última semana. Então eu queria pedir para você comentar aqui inteirei, porque isso é uma forma de eu saber quem realmente está disposto a consumir as notícias do que está acontecendo no mundo e como isso pode impactar na sua vida também, e me dar uma motivação para ver se isso está sendo relevante para sua vida. Então comenta aqui embaixo que eu quero ver quem foi de fato que chegou. Inteirei. E também, lógico, deixa o like nesse vídeo se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos do Plantão JN e sem mais, eu fico por aqui. Beijo enorme para você, meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens de Negócios.